Fernando hoje tem DDS? Provavelmente tem, professor. Agora eu só não lembro quem é, porque teve umas aulas que eu não consegui acompanhar. Se eu não me engano, era Giovana. Sim, professor, era eu. Olha, muito bem. Vamos dar mais uns minutinhos aí, Giovana, aí a gente já inicia, tá? Eu vou te colocar como apresentadora. E a CIPAT, gente? Tá tudo em ordem? Tá tranquilo? Tá caminhando. É no início de junho, né? 7-11. 7-11, isso mesmo. Tá tudo em ordem, maravilha. Giovana, você tá como apresentadora, se você quiser já projetar aí, a gente iniciar, vamos lá. Tá bom, então, professor. Muita fé, muita coragem. Giovana é uma das maiores autoridades aí em segurança do trabalho, viu, gente? Nossa, vocês estão enxergando? Sim. Boa noite, desculpa que minha voz tá meio estranha, que eu tô gripada. O tema que eu escolhi para o meu DDS é assédio em ambiente de trabalho. Então, vamos lá. O que é o assédio? Ele pode ser caracterizado quando expõe o trabalhador a humilhações, constrangimentos e outras situações diversas. O assédio provoca constrangida e com dificuldade para interagir com outros funcionários ou superiores. As ações ocorridas no ambiente de trabalho possam trazer danos psicológicos ao profissional, causando constrangimento e humilhação. Pode ser considerada assédio. Em todas essas ações que causam, né, constrangimento ou traz danos para a pessoa, né, é considerado assédio. Os tipos de assédio, existem vários tipos de assédio, né, mas eu só escolhi os dois principais e os que são mais praticados no ambiente de trabalho, né? Que é o assédio moral, que é uma forma de exposição a situações humilhantes e constrangedoras. Elas podem acontecer de forma repetitiva ou não. O assediador tem o intuito de coagir, humilhar ou ferir a imagem do assediado, vítima também, né, perante outras pessoas. Pode trazer problemas piores, como síndrome do pânico, depressão, ansiedade e outras doenças psicológicas para a vítima. Aqui tem alguns exemplos de assédios morais, né, que são brincadeiras ofensivas, apelidar colegas de forma pejorativa, né, como apelidar
falando de traços dele, né, agressões verbais e xingamentos, né, e espalhar rumores, mentiras, coisas que não são verdades, e entre outros. Agora, o outro tipo de assédio é o assédio sexual, né, que é o mais conhecido quando se fala de assédio, e ele é entendido como um comportamento indesejado de caráter sexual, que pode ocorrer tanto na forma física como verbal. E também, né, quando é praticado sem consentimento da pessoa, né, é considerado um assédio sexual. Tem o objetivo de diminuir e constranger o assediado, afetando a dignidade sexual, a disposição do próprio corpo e até a maneira de se vestir no trabalho. Existem muitas atitudes que podem ser consideradas assédio sexual, e cada uma tem um grau de gravidade específico. E aqui tem alguns exemplos, que são toques indesejados, que causam desconforto, julgar trabalhadores pelos atributos físicos, né, falar do corpo da pessoa e tal, piadas com caráter obsceno, e entre outros. E o que fazer nessas situações, né? O primeiro passo deve ser denunciar a situação superior hierárquico do assediador ou RH, né, ou chefe da empresa. Caso a empresa seja conveniente ou não resolva a situação em curto prazo, o prejudicado, a vítima, né, poderá buscar outros meios, como denúncia ao Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho, a Defensoria Pública, a Delegacia da Mulher, caso a vítima seja mulher, né? E, na falta desta, uma delegacia comum. E a obrigação da empresa evitar a prática de assédio no trabalho e punir os responsáveis. E no Brasil, o assédio sexual, ele é crime, no artigo 216-A do Código Penal, e a pena é prevista de detenção de 1 ano a 2 anos. Muito obrigada pela atenção de todos, e é isso. Muito bem, Giovana, muito bem, muito bem. Parabéns aí pelo tema. Bem colocado aí, né, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? A Giovana citou aí as brincadeiras, né? A gente entende aí que é aquelas brincadeiras sem graças, né? Que geralmente aparecem inoportunas, né? Já tem aquele aspecto também, né, professor? Quando mais apelido você dá para a pessoa fica mais nervosa, o pessoal continua xingando, falando, chamando mais ainda. Né? Incentivando, né? Isso. É isso mesmo. A Giovana também citou num slide lá, ela falou assim, principalmente assédio sexual é você reportar para o seu superior hierárquico, né? Mas geralmente, né, a informação que a gente tem, na sua maior parte, é o superior hierárquico que faz esse tipo de assédio, né? Então, aí vai procurando um maior, né? Normalmente as empresas aí têm, hoje está bem claro essa questão aí de comitê de ética, né? Está muito bem claro. Existem canais de compliance, né? Código de ética, né? Depende como as empresas chamam, né? E você tem um canal lá que você pode denunciar qualquer tipo de desconforto que você sinta, né? É muito complicado hoje, né? Você falar de, por exemplo, a questão do assédio moral, porque qualquer coisinha que um líder, por exemplo, faça dentro de uma equipe, ele tem que tomar bastante cuidado. E a gente sabe que os líderes hoje eles não são capacitados para determinados, né, para gestão de pessoas. Eles têm um conhecimento técnico da área, né? Mas às vezes as empresas não trabalham essa questão de gestão de pessoas e acaba essa pessoa aí utilizando aí em determinados momentos até sem querer querendo, né? E acaba aí enquadrando ou em assédio principalmente em assédio moral, né? Assédio sexual tá mais claro, né? Ah, fiz uma brincadeira com você, né? Às vezes você não entendeu que era uma brincadeira, então, mas falou, né? Então a gente recebe muitos casos assim, tá? Ah, mas eu não quis dizer isso, tá? Eu tava brincando com você, Giovana, eu tava só, né? Mas aí não é brincadeira. A Giovana não entendeu que era brincadeira, então denunciou. Então, hoje, nas empresas tem um comitê de ética que a gente avalia, né? Principalmente a postura do Claudio Honor até a data da denúncia da Giovana, né? Como que é o comportamento dele, como que é, e a própria Giovana, né? Quem está denunciando. Então, qual é a postura da Giovana até aqui, né?
até o presente momento da denúncia. E aí são representantes do RH, do jurídico, da segurança do trabalho. Então são líderes, né, para a gente chegar num denominador, né, para a gente não amenizar o possível ambiente, né, de desconforto. E aí, se tiver que punir, vai ser punido, e aí não tem jeito. Tá? Pois não, Fernando, pode comentar. Não, só falando o aspecto aí que as pessoas têm a mania, né, de colocar apelidos quando vejo que a pessoa não gosta, aí que eles insistem mesmo, né? Ela vê que a pessoa fica nervosa e a pessoa vai insistindo. Eu falo, a melhor maneira para evitar nesses apelidos que o pessoal é não ligando. É não ligando e levar com brincadeira, que, como se diz, né? Se o pessoal vê que você não está nem aí com a situação, a coisa não pega. Mais ou menos isso aí, professor. É isso aí. E aí, Giovana, aproveitando sua apresentação, fica uma dica para nós, né, da área de segurança do trabalho. Toda vez, principalmente, normalmente acontece isso em treinamentos, né, essas brincadeiras que tem, né, em treinamentos. O pessoal brinca entre eles, mas a gente que tá lá na frente, tá dando instrução, né, tá passando aí uma informação super séria, a gente não pode se envolver nesse circuito de brincadeiras, né? De repente o pessoal se chama, o Antoninho lá, o Antoninho tem um apelido, aí falou apelido. Aí você fala, então, né, citando um apelido, fala aí que vai todo mundo gargalhar, né? Então, é que o Fernando acabou de falar, você acaba incentivando uma situação, e é muito ruim pra gente, né? Geralmente, vocês vão passar por isso, geralmente, quando a gente reúne pessoas para dar treinamento, a gente pede que todo mundo esteja com o seu crachá e que se identifique primeiramente. Todo mundo se apresente, né? E geralmente hoje a gente aplica aí como que você gosta de ser chamado, porque às vezes a pessoa tem um nome lá e ela prefere ser chamada pelo sobrenome, né? Então a gente tem que deixar todo mundo à vontade. O seu nome é tal, como que você quer que te chama? Aí ele te deu a autorização e a liberdade para te chamar daquela situação. São os macetezinhos, né, que a gente tem para a gente não passar por situações aí de constrangimento, tanto para um lado, tanto para o outro, né? Por outro lado, gente, falando um pouquinho mais de segurança do trabalho, tem a questão da CIPA, né? Vocês tiveram CIPA e isso não acontece recentemente, eu pelo menos não tenho conhecimento recentemente, mas no passado, quando o funcionário se inscrevia na CIPA, e a gente divulgava um edital, né, fazendo a propaganda dos candidatos, a gente dava liberdade da pessoa colocar mas eu não quero meu nome, né, todo mundo me conhece por tal apelido, e a gente colocava isso, o apelido ia na cédula, né? Vocês tiveram NR5 aí no primeiro módulo, quem teve, né? Sabe disso, né? Que a gente pode colocar apelido. Você vê, por um lado, né? Você tem a questão do assédio moral, por outro lado, a própria pessoa, né? Que não deveria, né? Já que não deveria colocar apelido, mas geralmente tem pessoas em empresa, principalmente são muito antigas, reconhecida pelo apelido e não se incomoda com isso, né? Então, olha só que duas vertentes aí em relação ao tema, né? Pois não, gente, pode, quem quiser comentar.
Entendi. Muito interessante isso em que você colocou, falando de TI também, a gente tem na empresa, e isso é comandado aí, o setor líder é o RH, né? Então isso começa lá na entrevista, então tem essas situações, né? Você tem, principalmente a gente pega, são bem básicos, né? Tem gente que tem o nome, o sobrenome, tem 4 ou 5 sobrenomes, então não dá para você colocar isso no crachá, no login, né? E tem uma pessoa, né? Ela escreve lá, ela quer ser chamada por tal e quer que coloca no crachá o nome tal. Olha aí, bem legal, né? E aí um pouquinho mais avante, um pouquinho o tempo mais atual, nós somos reunidos, o RH reuniu, o gerente de RH, né, reuniu a gente a semana passada, que a empresa está admitindo uma pessoa que ela é não binária, né? Então, ela tem aí na sua identidade um sexo masculino, mas ela quer se chamar, eu esqueci o nome agora. E aí tem todo o preparo, né? O dia que ela vem na portaria fazer o exame, o ASO, né? Atestado de saúde ocupacional, o admissional. Então a gente já tem que dar o primeiro tratamento. Então o ambulatório já tem que dar o primeiro treinamento. A hora que for fazer o crachá, a gente vai ter que fazer um trabalho. Olha, um trabalho, né? É, precisa melhorar a cabeça das pessoas, né? Que está no entorno, né? Então, como que os companheiros vão verificar. Eu não esqueci o nome dela, mas eu até entendi que o nome que a pessoa quer ser chamado não é tão feminino. Eu acho que talvez aí eu falei, pô, gente, isso aí não é assim, é uma rosa, né? Né? É, mas eu entendi até que a gente não deva ter problema, mas, né? É uma coisa bem atual, já se falam aí houve uma discussão, aí teve um fórum até das empresas da questão do terceiro banheiro, é uma coisa que vai acontecer, principalmente nas escolas, né? Como que as empresas vão estar fazendo com a questão do terceiro banheiro, ou não identificar mais banheiro, né? Então, é assim, você escolhe para onde que você quer. Então, é um negócio aí bem legal aí, bem que está acontecendo. E eu acho que principalmente tudo isso é melhorar a cabeça das pessoas, né? Eu acho que esse é o trabalho mais importante das empresas, das escolas, né? E as pessoas se autoeducar, né, em relação a isso. Eu não sei, né? Então, o Brasil está muito atrás em relação a isso, mas, né? Tudo tem que ter esperança. Alguém mais quer fazer comentário? Obrigado, Lilce. Não, eu acho que, Giovana, ninguém quer mais comentar aí. Mas muito obrigado, Giovana. Parabéns, viu? Ok, por nada. Tem mais. Acho que é o Eliezer, que é o próximo. Não tá aí? Vamos ver, vamos ver. O Eliezer não tá conseguindo falar. Era o Eliezer mesmo, Fernando? Você falou? Professor, não tenho certeza. Vamos ver, ele tá presente aí, vamos ver, acho que tá tentando falar. Eliezer. Enquanto o Eliezer aí tenta falar e se manifestar, gente, tem. Para a próxima aula, tem alguém já? Ou já foi todo mundo? A Raíssa já foi, Raíssa? Raíssa.
O Eliezer tá falando que não era ele hoje. Acho que não tem, então acho que a pessoa, quem foi escolhido aí, acho que não tá aqui. E aí, Eliezer, você fica para a próxima semana então? Pode ser? Próxima aula? Eu não me lembro, eu já apresentei. Você já, Edneide, eu lembro. Você se apresentou. Apresentei na quinta passada. Beleza, sem problema então. Tá? A Raíssa acho que já fez, acho que já foi todo mundo, porque a gente tá 2 por aula, né, pessoal? A Raíssa também já apresentou, já fiz, sim, professor, fiz a importância de uma boa noite de sono, é verdade, é verdade. Bom, beleza. Eu vou projetar o tema de hoje, mas não tem problema não, tá? Isso aí a gente resolve. Eu vou projetar o tema de hoje, então. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Vamos lá. Nós vamos abordar aí os agentes químicos, ou os riscos químicos. Então, dentro do processo aí de mapa de risco, ele pertence à cor vermelha, vocês lembram? Tá? E aí, falando um pouquinho mais de produtos químicos, principalmente quando a gente estiver atuando na empresa, a gente tem que ter a famosa chamada gestão, né, desses produtos químicos. Então, uma gestão adequada de produtos químicos utilizados na empresa permite que seu armazenamento, transporte, manuseio, utilização e descarte sejam ambientalmente adequados. Hoje, qualquer entrada de produto químico, aqui a gente tem fluxo de entrada de produtos químicos, né? Peraí, gente, tem alguém me chamando aqui. Aluno? Não, acho que não. Tá. Vamos lá. Qualquer entrada de produtos químicos hoje na empresa, a gente tem um fluxo, né? Primeiro na compra, esse fluxo já é concebido na compra. Então, por exemplo, a gente tem um portal de compras que o setor que tem o interesse de fazer a compra vai lá, né? Pega o interesse. E aí lá já tem pré-requisitos, por exemplo, o fornecedor enviar a FISPQ primeiro, que é a ficha de informação de produtos químicos, para a área de segurança analisar, porque a gente tem que ver a questão do armazenamento, do transporte e do manuseio. E, consequentemente, vem o descarte, né, dependendo da utilização aí do setor. Então, já existe isso nas empresas, é um trabalho bem antigo, é um trabalho que dá certificação, aproveitando não só as ISOs aí, mas tem certificação aí de empresas que controlam produtos químicos, então isso é muito bom, tá? A gente tem aí, é um trabalho nosso, fazer um inventário, né? Entrou na empresa, se não tiver, fazer um inventário. Mas professor, teve um aluno que coincidentemente falou que trabalhava no depósito e não tinha produtos químicos. Eu falei, eu trabalho em logística, né? Depósito, logística, e eu também pensava assim. Só que eu fui fazer um inventário e encontrei 23 produtos químicos, né? Até porque eu tinha uma oficina de manutenção de empilhadeiros que tinha, a maior parte era lá, né? Mas eu tinha na limpeza, né? Produtos na limpeza. Eu tenho que ver no almoxerifado, porque tem os produtos que os funcionários utilizam e também, né? Para uso fora da limpeza. Você tem aí também dentro da parte das oficinas mecânicas, no meu caso, né? Então tivemos que levantar vários produtos em pequenas quantidades, mas tinha que fazer o inventário. Então nós descobrimos lá, né? Nesse inventário que tinha 23 elementos, 23 produtos químicos. E isso é uma responsabilidade nossa, né, do técnico de segurança do trabalho. Então, existe uma ficha lá que você faz o inventário, tipo esse modelo aí que está aí de uma empresa, né, que você frequentemente, né, você faz esse inventário, tá? Ok? Aqui vocês já ouviram ou vão ouvir o professor Maurício em SPI,
falar de diamante de Romeu, ou ele já falou? Ainda não. Ah, mas ele vai falar. Então, dentro dessa gestão de produtos químicos, você recebe as FISPIC e você faz uma análise usando esses losangos aí, que é o diamante de Romeu, né? Todo produto químico que, por exemplo, entrar na empresa, né, principalmente hoje nas multinacionais, falando de multinacionais, gente, ele tem que ter esse número do CAS, né, que é o número da ONU, lá 74862, né? Então, não, por exemplo, aqui na empresa não entra produto químico sem ele ter esse número, tá? Você pega todos os produtos químicos depois do inventário e você faz uma análise de risco utilizando aí o diamante de Romeu. A gente fala diagrama de Romeu, né? Ele é conhecido, aí tem a National Fire Protection, que é a Associação Nacional de Proteção contra Incêndios, que isso também, vou citar o professor Maurício de novo, porque vocês vão ter combate a incêndio, né? No terceiro módulo, e ele vai citar aí, né, todos os preceitos de combate a incêndio, de proteção de combate a incêndio, ele cita na NFPA, tá? Que é um órgão americano que fica lá sediado no Texas, né? Texas é o centro aí da proteção contra incêndios, tá? Então é um losango que ele tem um grau aí, vocês estão vendo aí, 0, 1, 2, 3, 4, que conforme os produtos químicos, essa informação vem na FISPIC, né? São os 16 itens que tem lá, né? De inflamabilidade, reatividade, reativa à água, então tem tudo lá. E conforme a descrição que tem na FISPIC, vocês fazem aí, hoje tem um adesivo, né, que você cola no produto químico com essa avaliação, tá? Ok? Então é importante isso e faz parte da gestão. Você tem a própria FISPIC, né, que aqui está bem pequeno, mas tem o número da ONU lá em cima, né, que é o número do CAS. Então, é necessário você ter essa cópia da FISPIC na segurança do trabalho. Hoje a gente tem um arquivo lá que não mexe, ninguém mexe lá. Você tem uma cópia no ambulatório médico, tá? Dessa FISPIC. E você tem uma no setor, né? É lógico, não dá para você colocar uma FISPIC no setor. Eu só vou comentar, gente, até poderia mostrar para mim, mas como é matéria de outro professor, a gente não, né? Então imagina a FISPIC, são às vezes 16 itens, são 2, 3 folhas, né? Então o que a gente faz? A gente fica com a original na segurança do trabalho, uma cópia no ambulatório médico, e lá no setor a gente não vai colocar uma FISPIC com 16 folhas, com 2, 3 folhas, 5 folhas, né, que aí ninguém vai prestar atenção. A gente faz um resumo, né, dos principais riscos, treina os trabalhadores em relação a esses riscos, e principalmente monta um plano de contingência. Se acontecer um derramamento, aí é questão ambiental, se tiver um acidente do trabalho aí, e tiver aí no manuseio, cair na pele, tem aí dentro desse programa aí tem um programa de emergencial, então você leva esse funcionário para o ambulatório que, consequentemente, pega a ficha lá, a FISPIC, que acompanha ele no eventual ida a um hospital, já vai tudo prontinho para os médicos aí terem mantido para minimizar essas questões. Existem algumas regras, não pode você alimentar esse trabalhador, que nem aquela questão do leite e tal, não, tem que levar e até o departamento médico lá, e o departamento médico que vai aí delegar essas ações, tá? Então, muito importante isso. A gente trabalha aqui, assim, tá? Pode ser que, a hora que o Maurício for comentar, ele pode falar que lá na empresa, lá, ele tem 2 cópias, né? Fica uma na segurança e no setor. Mas a gente aí, para não ter problema, né? Aí uma ação aí de ISOs, né, melhoria contínua, a gente coloca sempre a original no ambulatório e na segurança do trabalho, e no setor tem um resumo dessa FISPIC com os trabalhadores desse setor treinado e com conhecimento lá, tá? Ok?
Armazenamento é super importante, o armazenamento. E aí vocês vão ter aí nos próximos módulos aí NR20, líquidos inflamáveis. Então tem uma série de coisas aí que vocês vão aprender em relação a produtos químicos que você não pode, por exemplo, entender e armazenar em ordem alfabética, porque existe a incompatibilidade. Tem uma tabelinha lá que você vai ter esse conhecimento aí, provavelmente em SPI, que tem produtos químicos que é incompatível com outros. Se você armazenar em ordem alfabética, pode dar essa reação entre eles aí, causar um acidente. E tomar cuidado aí, principalmente aí com o armazenamento e o derramamento desse produto. Então, existe a contenção. Hoje existe aí alguns elementos aí que você consegue proteger esse armazenamento. Então, quando a gente recebe algum produto novo, né, gente, assim, eu trabalho no depósito, que é empresa de eletrodoméstico, mas eu visito as fábricas, né, as manufaturas, que a gente fala, e eu vejo como que funciona na sua íntegra, né, tudo isso que eu faço com menor produtos químicos, e, por exemplo, pegar uma fábrica lá que tem mais de 300 produtos químicos, né, no processo produtivo lá. Então, lá quando aparece algum produto novo, o pessoal da segurança vai até visitar o fornecedor para ver como que eles produzem, como que eles armazenam, né? Para quando você dá o aceite lá quando tem o processo de compra, a segurança tem que dar um aval lá, tem que clicar lá, e ele clicando já é de conhecimento desse produto, do armazenamento e de todas essas regras de segurança. Então, muito bem controlado isso aí funciona muito bem, né? Tá? Então, aí vocês vão ter noção aí dessa tabelinha de compatibilidade. Então, saber que, às vezes, no armazenamento, você tem que fazer uma área restrita, né? Uma área exclusiva para quem for acessar esse armazenamento, né? Esse espaço de armazenamento. Então, existe até controle de acesso aí pelo crachá, para você saber quantas vezes eu acessei lá e quantos dias, né? E, infelizmente, existem alguns casos de suicídio, né? Então, se você deixar bem solto aí essas questões de produtos químicos, existem aí a questão de até trabalhadores, por outras questões, né, que a gente não vai levar em consideração aqui, tomam um produto químico aí para se se prejudicar e acaba se prejudicando mesmo, tá? E aí entra a higiene do trabalho, né? A higiene e saúde ocupacional. Então, só para vocês entenderem tudo isso que o professor Eduardo está falando, né, de agentes aí ambientais, né? Existe a atividade do trabalho e existe a exposição. Nós atuamos aí na exposição, a higiene, no caso, né, a higiene ocupacional atua na exposição, porque quando vem a doença, aí já é medicina. Tudo isso a gente considera que é saúde ocupacional, né? Então, higiene e saúde ocupacional. Então, a gente trabalha na exposição, na prevenção aí quando tiver o quadradinho da exposição, fazendo as análises, e aí, normalmente, o produto final de uma exposição é o laudo técnico das condições ambientais, que mostra aí quantitativamente o que foi apresentado naquele setor, tá? Ou naquela atividade, tá? E aí, se caracterizou a doença, vai para a medicina cuidar, aí a medicina preventiva e corretiva, aí vai ter esse tratamento, tá bom? A gente falando um pouquinho de legislação, ó, a nossa NR15, que a gente está vendo agora, higiene, ela foi editada, claro, em 78, e os limites de tolerância que estão nesse quadro que a gente está vendo, ele é dos estudos feitos pela CGIH, né, que é aquele órgão internacional americano, de 1977. Então, desde lá, não foi atualizado. Olha só, né? A desatualização da nossa NR15 e as normas internacionais sobre saúde e segurança do trabalho.
conforme visto anteriormente, a desatualização da NR15 prejudica os trabalhadores. Tal situação ainda afronta os princípios internacionais de saúde e segurança ocupacional. Deste modo, entendemos que os limites de exposição da CGIH deveriam ser utilizados não apenas no caso de omissão da NR15, mas em todas as hipóteses. Vocês lembram quando o professor Eduardo, né, citou lá no início, lá, ele falou da CGIH? Quando você estiver fazendo o apontamento, o reconhecimento de elementos químicos, por exemplo, químicos, estamos falando de químicos, né, dentro da empresa, e não houver nenhuma informação na nossa NR15 de limite de tolerância, a gente aí quem vai nos socorrer é a CGIH. A CGIH é um órgão que tem lá estabelecido um quadro também com os elementos, com os limites de tolerância atualizados, tá? Mas aqui no Brasil a gente utiliza sempre parâmetros da NR15, tá? Tem alguns autores aí que defendem essa tese aí. Esse Jean Paoli que está aqui, né? Ele é um engenheiro aí muito bem conceituado, faz trabalhos para a ITEC. Provavelmente até o final do curso vocês devem ter alguma palestra direcionada para ele. Vocês vão ver que o cara é muito bom mesmo, tá? E aí eu coloquei outra nota do lado ali em relação à NR9, né? Ó, nota-se que a NR15 disciplina os limites de exposição, né? E a NR9, que é PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? No seu item 9.3.5.1, item C, que, ultrapassado o limite de exposição, é dever da empresa adotar as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou controle dos riscos ambientais. Perfeito, né? Ultrapassou o limite, claro, o empregador tem, por obrigatoriedade, né, tomar providência, principalmente para a eliminação. Se não puder eliminar, vai minimizar. Mas olha só, no caso de agentes químicos e ruídos, o professor Eduardo vai falar de ruídos, vai falar esse item também. O item 9.3.6 da redação atual da NR9 prevê que, ultrapassada a metade do limite de exposição previsto na NR15, configura-se nível de ação. Tá? Nós vamos falar sempre nível de ação, e aí eu citando a questão de produtos químicos, vamos lá, o limite de tolerância de um produto, de tal produto, é 10 ppm, partículas por milhão. Aqui está falando que nível de ação já é metade. Então, 5 ppm eu já tenho lá que tomar providência, tá? Para tentar minimizar, e, consequentemente, isso está relacionado à aplicação de uma máscara, né? Já no nível de ação, já na metade do limite de exposição, tá? E aí, depois, o professor Eduardo vai estar falando de ruído também, tá? Que tem o nível de ação, que é 80 decibéis, ok? Tudo bem? Não vão esquecer? Produtos químicos, né? Elemento químico aí, quando tiver na metade, isso a gente vai reforçar aí sempre, né? O nível de ação é sempre a metade do limite de exposição, tá? Ok? E aí, continuando a leitura, né? Configura-se o nível de ação, né? A situação na qual deve ser iniciada ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. Na mesma toada está o item 9.6.1 da nova redação da NR9, que ela foi revisada, né, mas sempre com essa toada, né? A gente prestar atenção no nível de ação, tanto de ruído como para agente ou riscos químicos, para já tomar ação aí, já no nível de ação. Ruído, nível de ação, passa a ser sempre a metade do limite de tolerância. Existe aí uma tabelinha de limite de tolerância que eu vou mostrar à frente para vocês, tá? Ok? Tudo bem? Então, assim, só um resuminho do que eu apresentei até agora, gente. Importância que tem os produtos químicos, tanto para a questão de higiene ocupacional, como também para a prevenção de combate a incêndios, né? Que aí vocês vão ver em outra oportunidade. Mas é importante entender que a NR15 hoje, ela mostra para a gente aí os limites de tolerância que foram calculados baseado, né, no que é prejudicial ao trabalhador
e que isso é de 1978. Então, está um pouquinho atrasado. A CGIH, ela foi construída para nós quando a gente tiver uma omissão de uma informação de algum elemento químico aqui no Brasil, a gente utilizaria parâmetros da CGIH, ok? Por que eu estou falando isso? Eu vou falar lá na frente, tá? Olha aí, ó. Depois a gente vai ver na tabelinha lá, existe o CO, que é o monóxido de carbono. Na nossa NR15, o limite de tolerância dele é 39 ppm, partículas por milhão, tá, gente? A CGIH, aqui embaixo, ó, ela mostra aí um estudo, então, NR15 de 1977, 78, né? A CGIH, com estudos mais aprofundados, a última atualização que teve foi em 2017, ela mostra lá que o limite de tolerância, que o nosso é 39 ppm, já mostra um parâmetro de 25 ppm, tá? Ok? E de 43 miligramas metros cúbicos, então eu posso ter, pela CGIH, ela mostra aí um parâmetro de 29 miligramas metro cúbico. Depende do aparelho que você está medindo, né? Geralmente os aparelhos estão em partículas por milhão, em ppm, mas tem aparelho que tem miligramas metros cúbicos. Você pode ter uma continha lá que você consegue transformar mg metros cúbicos em partículas por milhão, que é o ppm, tá? Então depende muito do trabalho. Para a gente, no LTCAT, ele vem essa informação: monóxido de carbono CO, 39 ppm, tá? Ou 20 ppm. Então, o limite de tolerância é 39, 20 ppm. Tá? Se tiver a metade, lembra, já é nível de ação. Eu já tenho que ficar atento, né, para esse elemento. Tudo bem? Tá dando para entender? Então, aqui tem uma tabelinha aí de espaço confinado, né, que você pode... Então, acima de 200 ppm do monóxido de carbono no espaço confinado dá dor de cabeça, de 1.000 a 2.000 dá palpitação, 2.000 a 2.500 inconsciência e acima de 4.000 morte, né? Existem alguns exemplos aí, reportagens aí, eu lembro de um na Argentina, um casal de namorados estava dentro de uma garagem, numa picape, ouvindo rádio, né? E resolveram ligar o ar-condicionado no ambiente fechado, e aí o motor tem que ficar ligado, monóxido de carbono no ambiente, né? E aí provavelmente ultrapassou 4.000 ppm, e aí eles morreram aí silenciosamente, né? Não sei se vocês viram reportagem ou assuntos ligados a esse tema, assim. Já ouviram? Muito, muito. É verdade. Verdade. É isso aí. Beleza. Equipamento, acho que foi a Giovana que comentou. A Giovana não, desculpa, foi a Vanessa que comentou com o professor Eduardo na última aula do equipamento. O equipamento a gente vai deixar para apresentar no final, né? Todos os equipamentos de medições, mas falando um pouquinho mais de produtos químicos, é um aparelho que chama bomba gravimétrica, né? Então tem alguns que tem uns tubinhos da Drager, né? Caríssimos, a avaliação química é cara, né? E às vezes eu posso, seguindo aquele critério lá que a gente está aprendendo aí, ó, tá apontando no mapa de risco, né? Não tem nenhum estudo do PPRA. Eu estou entrando na empresa agora, aí o pessoal informa que não tem exposição nenhuma aqui na empresa, né? Isso é a linguagem, né? Mas eu posso contratar uma empresa de assessoria em virtude dos equipamentos serem muito caros. Eu conheço empresas de assessoria de avaliação só química, tá? É muito bem específico, os equipamentos são muito caros, então você precisa ter o backup, você precisa se associar a um laboratório, porque tudo que você mede vai para um laboratório. Então, assim, inclusive, um desses aqui provavelmente vai dar uma palestra para a gente aí, vai ser bem legal. Então, são equipamentos caríssimos, tá? Então, e uma avaliação aqui é no mínimo 600, uma avaliação de um ponto, no mínimo é uns 300 a 600 reais. Então,
se você pode fazer rastrear. Tem uma informação aqui que eu tenho que ver aqui no celular, tá? Que vocês estão colocando de informação, tá, gente? Vamos ver aqui. Tem alguém falando alguma coisa aqui. Em incêndio, a fumaça gera monóxido de carbono e mata muito rápido. Boa intervenção aí do Bruno. Legal, gente. Então, depois, no final, a gente vai estar falando de todos os equipamentos de medição aí, né? Aí vocês vão entender. Então, existe aparelho. Normalmente, os aparelhos, eles já trazem os índices de ppm, que é partículas por milhão, tá? Mas tem alguns aparelhos também que medem miligramas metro cúbicos, que aí tem um quadrinho na NR que você pode, não tem problema nenhum se você receber no LTCAT o resultado de em ppm ou em mg metros cúbicos. Eu tive uma experiência uma vez que eu recebi uma avaliação de um laboratório, né, da empresa de assessoria, que o limite de chumbo era uma empresa de sucata, tá, gente? Então eles pegavam aqueles relógios de energia elétrica, né, que não prestavam mais e sucateavam, né? Então desmontavam todas as peças, quebravam e tinha exposição de chumbo, tá? Nós fomos ver em primeiro momento 0,1 miligramas metro cúbico, o limite de tolerância que está na NR, que é 0, né? Você não pode ter exposição nenhuma de chumbo na empresa. Eles estavam com 18 ppm, ou miligramas metro cúbico, miligramas metro cúbico. Então, um negócio absurdo, né? Então, tem que parar, tem que fazer uma contraprova, se bobear uma terceira prova. Mesmo fazendo 3 laudos antes de informar para a empresa, chegaram a 0,8, né? 0,1 limite, chegou a 0,8. Então, tem todo o cuidado lá. Então, o pessoal realmente ficou apavorado lá. Queriam fazer exame de sangue no pessoal para ver se o pessoal estava contaminado. Então, existe todo esse desespero do empregador, tá? Mas a gente não parte para esse lado da medicina. Isso aí deixa para o médico estar informando, não, senão a gente... Não, faz exame de sangue de todo mundo, chama atenção aí, cria um tumulto danado, tá bom? Vamos lá. Aí, estamos falando ainda de higiene, da NR15, nós vamos entrar agora, então, no anexo 11, nos anexos de produtos químicos, né? Então, eu lembro a vocês, toda vez que eu apresento qualquer NR, eu lembro, esse é o bizu, o macete, a dica. Toda vez que eu for consultar uma norma, cuidado aí na última atualização, tá? Olha só essa NR15, né? Ela tem uma atualização de dezembro de 2019. Então é importante isso. Pegou lá 28 de janeiro de 2011, vai pegar informações antigas, né? Então, tomar cuidado toda vez que for consultar norma regulamentadora, verificar a última atualização, tá? Lembrando bem que toda norma regulamentadora é um complemento dos artigos da CLT, uma norma complementar. Então, se eu fosse falar ou fosse perguntar para vocês qual que é a fundamentação legal e ordinária para a existência da NR15, vocês me informariam que são os artigos 189 a 196, tá? O pessoal que não fez o primeiro módulo, quem fez o primeiro módulo teve isso com a professora Elisete, certo, gente? Lembra? Todas as normas de segurança, ela tem uma fundamentação legal ligada à CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, certo? A gente está falando dos artigos 154 a 201 da CLT, certo? Lembram disso? Capítulo 5, título 2, né? Tudo bem? E para quem está iniciando esse módulo aí, né, o Raquel, o Lilson, o Bruno e outros, entender é super importante quando tiver em alguma norma, consultar a fundamentação legal. Hoje você pega aí uma reclamação trabalhista, né, o advogado ele sempre puxa lá o artigo 189 e artigo 196 da CLT, né, cita a lei lá 6.514, complementado pela norma regulamentadora número 15, entenderam? Nossas normas normas complementares,
tá? Tudo bem? Importantíssimo isso, principalmente quem trabalhar com o ISO, né? Isso é sempre chamado, mas é importante todos nós, independente de ISO, saber aí no que está fundamentado aí, ok? Essa história aí da NR15. A nomenclatura dela é atividades e operações insalubres. Se a gente fosse colocar um nome agora para a NR15, a gente colocaria limite de tolerância, ficaria mais fácil. Limite de tolerância para agentes químicos, né? Ficaria bem mais fácil de você identificar, né? Então, porque não é só tudo que está lá insalubre. Lembra? Você pode eliminar uma situação de insalubre implantando, né, proteções adequadas e eficientes. Aí você consegue eliminar a insalubridade. Então, ela não deveria se chamar atividades e operações insalubres, né? Porque nem tudo é insalubre, ok? Vamos lá, os anexos ligados a agentes químicos. A gente tem o anexo 12, tá? Que fala exclusivo aí de abesto, e tanto abesto como benzeno lá embaixo, eles são aí recomendações da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Vocês lembram o pessoal que fez o primeiro módulo, quando a professora falou lá de Organização Internacional do Trabalho e tinha lá as convenções da OIT? O Brasil é membro lá da OIT, né? Existem as recomendações. Quando chega aqui no Brasil, ele vira aí um anexo da norma, ele vira a norma, ele vira recomendação só, né? E tanto as atividades para abesto e benzeno viraram um anexo aí da NR15, tá? Ok? E o anexo 13, ele fala aí das atividades envolvendo agentes químicos, que é em decorrência da inspeção realizada no trabalho, ok? Então vamos lá, a gente tem o anexo 12, o 13 e o 13A. O 12 ele fala, são atividades que você utiliza abesto, depois nós vamos ver. Você tem o anexo 13A, que são atividades que envolvem benzeno, e o anexo 13, ele fala de caracterização de insalubridade em decorrência da inspeção realizada no local de trabalho, tá? Ok? E o que nós vamos ver agora é o anexo 11, tá? Então aqui tem o 12, 13, 13A, eu vou falar do 11 também, que é de agentes químicos, mas só que é caracterizado por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho. Então, existe lá parâmetro para a gente consultar, tá? Quando esse parâmetro não tiver na nossa norma, a gente vai consultar aí o arquivo da ACGIH, que em algum momento aqui das aulas nós vamos mostrar para vocês, né? Existe aí, é divulgado aí na internet, mas tem que tomar cuidado com a última atualização, que aí a gente consulta lá. Dificilmente, tá? Eu nunca... Todo esse tempo aqui, eu e o Eduardo nunca precisamos consultar aí parâmetros da CGIH, porque a gente tem ainda a Fundacentro que trabalha para isso, né, gente? Então, assim, para fazer todas as inserções de limites de tolerância, de estar inserindo o agente químico dentro dos quadros. Mas é só isso, tá? Não tem um laboratório que faz aí as análises, ou vai lá, copia os parâmetros da CGIH e coloca aqui na nossa legislação, tá? Ok? Então, vamos lá. A gente, então, vai ver o anexo 11. A nomenclatura dele é agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho. Nas atividades e operações nas quais os trabalhadores ficam expostos a agentes químicos, a caracterização da insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados limites de tolerância constante no quadro 1 deste anexo. Todos os valores fixados no quadro 1, tabela de limites de tolerância, são válidos para absorção apenas por via respiratória. 3. Todos os valores fixados no quadro 1 como asfixiante simples determinam que nos ambientes de trabalho, em presença dessas substâncias, a concentração mínima de oxigênio deverá ser 18% em volume, né? Aí a gente vai... outro
item que o professor Maurício vai falar, porque ele vai falar de oxímetro, né, em ambiente espaço confinado, ou deve ter falado já. É um equipamento aí que a gente deve ter. A maioria depois a gente vai falar também de aparelhos que necessitam do dia a dia. O oxímetro é um deles, né? Então, as situações nas quais a concentração de oxigênio estiver abaixo desse valor serão consideradas de risco grave e eminente. Ele vai falar lá, quando estiver falando de espaço confinado, se você pegar o oxímetro e for menos de 18%, a atividade aí tem que tomar providências, medidas corretivas, porque não dá simplesmente o trabalhador ficar exposto aí a um ambiente menor de 18%. E aí, falando de combate a incêndio, lá tem limite de inflamabilidade. Vocês vão ver, um assunto bem legal aí que vocês vão ter no terceiro módulo. Então, só fazendo um resumo do anexo 11, ele dá alguns parâmetros, ele dá alguns elementos, e ele já determina limites de tolerância, tá? Então, caracteriza-se insalubridade, aqueles elementos que você tiver na atividade que ultrapassarem os limites de tolerância, tá? Ele fala ainda que esses elementos que estão no quadro 1 é só por exposição via respiratória, tá? Ok? Tudo bem? Vamos lá. Esse é o quadro 1. Peguei uma carinha dele lá, depois a gente vai ver ele aí mais inteirão. Como que é que funciona esse quadro? Tem os agentes químicos relacionados em ordem alfabética, tem o valor teto, tem absorção de pele, também aí, lembra que no texto anterior, no slide anterior, todos esses agentes, eles são aí, exposição, a gente está falando de exposição via respiratória. Porém, no próprio quadro, ele me sinaliza que alguns elementos, aqui no valor, no quadrinho aqui, ele tem exposição também por pele, que aí a gente tem que tomar providências, né? Colocar os EPIs necessários para manipulação deste elemento, ok? Aí ele fala em 48 horas semanais, isso não foi atualizado, porque na nossa legislação atual, o limite máximo é 44 horas semanais, tá? Então isso aqui, quando revisarem essa NR, isso aqui vai cair para 44 horas semanais, tá? E ele me dá a condição de a medição for por ppm, que é partículas por milhão, ou miligramas metro cúbico, tá? Existem esses parâmetros, então lá está dizendo que se ultrapassar esses parâmetros, né, seja ele por ppm ou por miligramas metros cúbicos, e está caracterizada uma insalubridade. E olha só por completo, ele me dá no último quadrinho, aqui na última coluna, o grau de insalubridade a ser considerado no caso de uma caracterização. Então, mínimo, médio e máximo, lembra a porcentagem, né? 10% mínimo, 20% médio e 40% máximo. Certo? Tudo bem, gente? Então, esse quadro, ele é para exposição via respiratória, porém, tem alguns elementos que, além de ser por via respiratória, e também tem exposição para absorção por pele, que é o manuseio. E para esses casos, a gente tem aí que tomar providência, né? Está falando o item 5 aqui, né? Na questão de proteção de equipamento de proteção individual, né? Ok? Na coluna valor teto, então vamos lá. Na coluna valor teto, importante agora a tradução e interpretação disso aqui, né? Estão assinalados agentes químicos cujo limite de tolerância não pode ser ultrapassado em momento algum da jornada. Então, ó, na coluna valor teto, os elementos que tiverem assinalado com o maisinho aqui, em nenhum momento pode ser ultrapassado esse limite de tolerância nas atividades desse trabalhador. Tudo bem? Ou na jornada do trabalho. Tudo bem? Então, a primeira coluna aqui, ó, valor teto, quando qualquer elemento que você estiver analisando tiver aí identificado com esse mais aqui, então em nenhum momento qualquer exposição
pode ultrapassar o limite de tolerância. Tem alguns elementos que também são, existe o manuseio, então por absorção de pele tem que ter a proteção de equipamento de proteção individual, e aqui tem os parâmetros, né? Mas como que chega aí no 78 ppm? Então isso foi um estudo que foi feito, esse resultado deve sair no LTCAT, e se for 78, 79, está caracterizado insalubridade de grau máximo. 78 dá 36 a metade, né? 78, não estou mal de conta aqui, 78 dividido por 39. Então, se ele atingir 39, eu sei que eu tenho que montar um plano de ação, né? Porque ele está no nível de ação, a metade, tá? E se for em miligramas metro cúbicos, a mesma coisa, né? 145 miligramas metro cúbico, caracterizado insalubridade, metade nível de ação, tá? E, professor, mas a gente vai ter que fazer isso? Não, gente, lembra, o professor citou lá que o LTCAT deve ser assinado por um engenheiro de segurança ou médico do trabalho, né? Por quê? Eles vão colocar lá, o engenheiro vai colocar o CREA lá, né? Então é uma RT, anotações de responsabilidade técnica, é uma guia, tá? Nome do engenheiro, ele é responsável pelo LTCAT da empresa X. Então, toda a informação que tem lá, esse engenheiro é responsável. Então, ele já viu lá, ele já caracterizou, né? Ele já viu todos os números lá e te deu o resultado, né? Essa atividade está com X ppm, X miligramas metro cúbico. Eu recomendo, ele engenheiro, né? Eu recomendo utilizar equipamento de proteção tal, porque ainda está na coluna absorção por pele, tá? Ok? É mais interpretativo para a gente, né? Mas deu 79 ppm, né, engenheiro? E agora? Então nós vamos ter que fazer um laudo de insalubridade, né, para caracterizar o grau máximo lá. Tá? Não é só o resultado aqui. Normalmente o reconhecimento dessa situação pela empresa, ele é precedido aí de um laudo de insalubridade. Tudo bem, gente? Estão entendendo? Não caiu minha internet, não, né? Vocês não estão falando, eu tô. Bom. Primeiro o LTCAT, né, Lilsen? Você precisa fazer um inventário, né? Você precisa fazer um. Lembra aquela situação? Faz o inventário, a empresa vai fazer isso, a empresa vai fazer a avaliação quantitativa, você vai ter o resultado lá, que pode ser em ppm ou miligramas metros cúbicos, e essa situação está acima do limite de tolerância. Vamos tentar arrumar, tal, né? Isso com a engenharia lá de segurança. E aí, se for a caracterização, se permanecer essa exposição, aí já caracterizar aí o grau correspondente mínimo, médio, máximo. Tá? O número 6, que a gente está aqui no anexo, 4, 5, agora o 6. A avaliação das concentrações dos agentes químicos através dos métodos de amostragem instantânea, de leitura direta ou não, deverá ser feita pelo menos 10 amostragens para cada ponto, ao nível respiratório do trabalhador. Em cada uma das amostragens deverá haver um intervalo no mínimo de 20 minutos. Isso que está no anexo, tá, gente? Pode ver lá. Tá falando lá que no mínimo, ao menos, né, pelo menos 10 amostragens. E tem que ter um intervalo de 20 em 20 minutos de uma amostragem para outra. Aí você fala, né? Eu dei um chute lá, aquela hora lá, falei que cada amostragem está de 300 a 600 reais, né? Então, o ônus é muito grande para as empresas, né? Imagina você fazer, no mínimo, 10 amostragens, né, desses elementos. Então, só uma avaliação de um elemento pode estar aí na faixa de 4 mil, 5 mil, 6 mil, sei lá. Né? Então, é muito caro. Tem empresas que ela uma tarde e depois faz uma composição lá de 4 horas de manhã, 5 horas da tarde e assim vai, tá? Mas o que está na norma está falando de 10 amostragens. Eu falo isso e aí, Vanessa, para você entender, você citou a ISO lá, por exemplo, se vem uma ISO aqui, ele fala, não, vamos pegar o item 6 do anexo
do anexo 11 lá, que está falando 10 amostragens. Mostra para mim aí a evidência que foi feito 10 amostragens. Tá? Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala ISO 45000, é assim, você tem que fazer realmente o que está escrito, né? Não é um negócio que para o fiscal do trabalho atender. Então, você tem que mostrar as evidências, a conformidade que foi feito pelo menos 10 amostragens. Tá? O número 7 desse anexo, ele fala... Professor? Oi. Desculpa interromper. Não, que isso. Quem faz essas amostragens é o engenheiro ou o técnico? Olha, Vanessa, as amostragens, até técnico de segurança faz, tá? Mas é para elaboração, desculpa, é para elaboração do LTCAT? A elaboração, isso, para elaboração do LTCAT, isso mesmo. Deixar bem claro isso que a Vanessa perguntou, viu, gente? Ó, técnico de segurança faz essas amostragens? Faz. Só que a gente não é responsável técnico pelos resultados, tá? Então, aí eu tenho que fazer um compilado, eu tenho que fazer um laudo de tudo isso, e esse laudo tem que estar atrelado a um CREA, um CRM, né? Que é uma guia de responsabilidades. No caso do CREA, anotações de responsabilidades técnicas. Então, quem tem o CREA lá é responsável pelos números que aparecem lá. Tudo bem? Mas eu, em si, o técnico de segurança pode pegar um dosímetro, pode pegar uma bomba gravimétrica, pode pegar um decibelímetro, pode pegar um termômetro de árvores para medir, tá? Isso tem que ficar bem claro. Hoje, quem vai em campo hoje são os técnicos de segurança. Isso aí não tem nem dúvidas, tá? Professor, eles fazem essas amostragens assim várias vezes no dia, tipo na mesma empresa? Deixa lá o aparelhinho medindo, no caso? Vanessa, assim, ó, eu não digo que deixa na empresa, tá? Até porque são aparelhos caros, né? Então, por exemplo, se um aparelho desse tem alguma pancada, cai no chão, ele pede a calibração, né? É importante todos os equipamentos estarem calibrados, porque geralmente por exemplo, se eu fosse comprar um laudo, um LTCAT, eu queria que a certificação que todos os documentos que foram medidos lá foram calibrados. E falando um pouquinho mais de ISO, a ISO faz justamente isso. Ele fala, você fez as 10 amostragens, qual o aparelho lá? Então tem a descrição no LTCAT do aparelho, tal, e lá vai constar lá, tem que constar, né, para mim, a certificação da calibração, a última calibração, entendeu? Então, assim... Professor, o senhor poderia explicar melhor assim, o que é essa calibração? Que eu tenho um pouco de dúvida, eu ouço lá na empresa tanto pessoal falar e a gente fica até meio assim de perguntar. É melhor perguntar do professor. Não, tá certo. Ó. A calibração, por exemplo, imagina uma balança, né? Ela precisa ter uma calibração que ela está mostrando a realidade ali. Então, 10 quilos, né? Está próximo de 10 quilos, está bem próximo ou está em 10 quilos. Né? Não tem diferença nenhuma. Então, aí, normalmente, quando é balança, vem um metro, né? Ele tem um aparelho lá que mede aí como que a empresa sabe. Se a empresa está se a balança está regulada ou não, né? Se não tiver regulado, ele regula e emite um certificado. Justamente isso acontece com os equipamentos, com alguns equipamentos de segurança do trabalho também de medição. Tá? Como se... Deixa eu ver só se eu entendi. É como se ele vai ajustar o aparelho, né? O aparelho vai ficar ali ajustado, né? Só para você ter um exemplo, aconteceu um acidente com um decibelímetro, hein? Que mede ruído, né, do ambiente aí. Então, vamos supor, era 80 decibéis, ele estava medindo 67, porque ele tomou um tombo. Um tombo de, imagina, 2 caixas de fogões. Não dá 2 metros, vamos colocar 2 metros. Ele caiu lá porque o técnico de segurança deixou sozinho lá. Então, imagina, numa área de armazenamento, você deixa um decibelímetro lá no ambiente, aí o pessoal não, né? Por isso que a gente, né, toda vez que vai fazer medição, então, você trabalha numa empresa de assessoria, te agenda para a empresa A, no dia seguinte você está na empresa B, depois no outro dia você volta para a empresa A, então existe uma agenda e você é responsável pelo esse equipamento que
Aí se cair alguma coisa aí, vai mostrar uma realidade que não é, né? Por isso que tem essa calibragem. E é caro, viu? Caiu, qualquer pancada que tem, né? A gente tem aí o exemplo de um colega nosso, meu e do professor Eduardo, que ele faz medições em todo o Brasil. Inclusive, estava recrutando pessoas, tá? Não sei agora na pandemia, mas se alguém tiver interesse aí em trabalhar em empresa de consultoria aí de avaliação química, é super. Eu acho que a coisa mais rica que tem em segurança do trabalho é a avaliação química. É uma que te dá um lucro tremendo, né? Lógico, o investimento também é alto, mas é muito legal porque é o aparelho que vai dizer, né? Então, e existem oportunidades aí no mercado, tá? Para quem quiser trabalhar aí, fazer as medições. Então, como que é? Ele foi fazer uma medição lá em Minas Gerais. Ele manda, tem todo um processo lá para você fazer embalagem aí para ir de avião, porque dependendo como for também pode ter pancada. Então, é todo um trabalho que tem que ser feito, né? De embalagem lá desses equipamentos para não sofrer nenhuma pancada e não sair da calibração, entendeu? Ok? Tem alguns aparelhos que são digitais, né? Por exemplo, aí o que mede a luz, aí o luxímetro. Então esses aí, ele tem uma validade, né? Então o fornecedor fala, ó, esse aparelho aqui tem validade aí por 5 anos, então aí não dá para você fazer calibração. Então você vai aí pela validade do fornecedor, tá? Ok? Aquele aparelho que mede que faz audiometria, como que é? Cabine audiométrica, né? Aquele tem que tem que ter uma calibragem. Isso, tem que ter uma calibragem. Isso. Isso aí tem que estar tinindo, gente, tinindo, né? Porque vai fazer a avaliação de audiometria, né? Tá, Vanessa? Tudo bem? Entendi, professor. Normalmente, quando a gente faz, existem até PPPs, né? Perfil Profissográfico Previdenciário. Lembra do Perfil Profissográfico Previdenciário? Que vai mostrar aí as exposições dos riscos ambientais, né? O funcionário estava exposto ao tal ruído, a tal agente químico, né? Geralmente tem advogados que pedem aí o LTCAT e pede certificado acompanhado do certificado de calibração. Olha só como que tá, né? Antigamente só era informação do empregador, né? Tudo isso para evitar aí a perícia, né? Porque a perícia, o perito vem aí com o seu equipamento e quem perder agora paga, né? Com essa reforma trabalhista. Então, é uma atividade muito cara. Então, aí os advogados estão bem espertos em relação ao trabalhador e as empresas idem, né? É um trabalho muito gratificante, tá? Ok? Vamos lá. Então, existe um quadro aqui fazendo o complemento dessa avaliação química. Então, existe o quadro 1 e o quadro 2. O quadro 1 mostra o limite de tolerância, tá? E o quadro 2, ele chama-se fator de desvio. O que que é? Imagina, gente, eu tenho uma limite de tolerância de 10 ppm e aí eu tenho que fazer 10 amostragens, né? Tudo bem? Eu tenho um elemento, qualquer elemento, aí o elemento X, o limite de tolerância dele é 10 ppm, tá? E aí eu fiz as 10 amostragens. No decorrer dessa jornada, 2 apontamentos, né, 2 medições, foram 13 ppm. O limite de tolerância é 10. Eu fiz 10 amostragens. 8 foram abaixo do 10 ppm, abaixo do limite. E 2 amostragens foram acima do limite de tolerância. Tá? Bom, então, é insalubre ou não é? Né? Se fosse assim, a gente fosse pensar aqui, ó, eu tenho 8 abaixo e 2 acima, né? O 8 ganha, mas às vezes não, né? Em segurança do trabalho é o contrário, né? Se tem uma situação grave, a gente tem que ir na situação grave, né? Então criou-se esse quadro 2, que ele, assim, em outras palavras, significa ter uma gordura naquele limite de tolerância, ter uma gordura, que chama-se fator de desvio. Então eu tenho lá a medição feita em ppm ou em miligramas metros cúbicos, eu tenho aqui o limite de tolerância, né? Está dentro desse quadrinho aqui, limite de tolerância.
e eu tenho o fator de desvio, que é o que der lá do limite de tolerância, eu tenho que multiplicar por fator de desvio para aí ter essa gordura, para ter um item a mais que vai cobrir os 12 ppm do elemento que eu dei como um exemplo. Então imagina só, o elemento X que eu falei lá, que tem 10 amostragens, 2 ultrapassaram o limite de tolerância, 8 abaixo, então 12, como que eu vou considerar? Se eu fizer o fator de desvio, né, se eu acrescentar uma gordura, vai comer esses 12 ppm e eu vou ter uma atividade em conformidade. Entenderam como que funciona? Então o quadro 2 serve como uma gordura. Então vai me dar uns pontos a mais em ppm que vai cobrir essas amostragens realizadas aqui nessa atividade de medição. Tudo bem? Tudo bem? Isso mesmo, ó. Que o Lewis explicou aqui, gente, ó. Vamos dar o elemento A, né? Ele falou que é 13 ppm, então eu vou na tabelinha aqui, ó, de 10 a 100. Não, eu tô te ouvindo, Lilson. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo normal, professor. Ah, desculpa, gente. Então, vocês entenderam o que o Lilson colocou? Justamente isso mesmo. Só para recordar aí, você determinou um elemento que tem o limite de tolerância 13 e que tem duas medições de 15. Então, vamos lá, 13, o limite de tolerância. Então, o que eu vou aqui no quadro 2, ó, de 10 a 100, eu vou pegar 1,5, né? Vou pegar 13, que é o limite de tolerância, vezes 1,5. Então, ele está me dando 19,5. O Lilson falou que tem duas amostragens que é 15 ppm. Está dando 19,5 com a gordura. Então, os 19,5, Lilson, já vai comer os 15 que você... Essas duas amostragens que você colocou, e que a gente vai manter o elemento aí não insalubre. Certo? Para efeito de pagar insalubridade ou não. Não para medidas corretivas, nós vamos tomar as medidas corretivas que tem que ter, para efeito de insalubridade, certo? Ok, gente? Então, aqui, o limite de tolerância ele pode ser em ppm ou miligramas metros cúbicos. Eu recortei isso aqui da NR, e na NR está errado mesmo, tá? Tá pp, seria ppm, tá? Mas eu recortei de lá, depois vocês dão uma olhada, é isso mesmo. Então, é ppm ou miligramas metros cúbicos. Então, eu vou pegar o limite de tolerância do elemento lá, eu vou enquadrar aqui, ó, de 0 a 1, de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000 ou acima de 1000. Eu vou multiplicar pelo fator de desvio. Então, eu estou colocando mais gordura no limite de tolerância. Aí eu vou ver que lá nas amostragens, né, na média aritmética ou nas amostragens, aparentemente, essa gordura vai entrar, isso que deu vai estar abaixo da gordura. Se der mais, aí não tem, tá claro, tá? Ok? Que é insalubre. Tudo bem, então? Beleza, Alice, é isso mesmo. Tá? Ó, o 8. O limite de tolerância será considerado excedido quando a média aritmética das concentrações ultrapassar os valores fixados no quadro 1. Nós vamos fazer um exercício aí para vocês entenderem. Importante o item 9, gente, ó, de tudo isso que a gente está falando. Para os agentes químicos que tenham valor teto, lembra aquela coluna valor teto, assinalado lá com maisinho? Considerar-se excedido
o limite de tolerância é quando houver uma das concentrações obtidas nas amostragens ultrapassar os valores fixados no mesmo quadro. O que está dizendo aí? Quando eu pegar um elemento, esse próprio elemento que o Lewson demonstrou aí, tem duas amostragens de 15 e o limite de tolerância é 13. Se ele tiver na coluna valor teto, então, e tem duas amostragens acima do limite de tolerância, não faço conta nenhuma. Ele já é considerado insalubre. Aí sim está claro, certo? Ok? Então, quando o elemento tiver na coluna valor teto, aí já está caracterizado a insalubridade, tá? Senão, eu não aplico o fator de desvio quando o elemento tiver assinalado na coluna valor teto, tá? Vamos voltar lá só para vocês. Ó, se o elemento tiver assinalado, por exemplo, aqui, ó, tem uma aqui. Se tiver assinalado na coluna valor teto e qualquer amostragem ultrapassar o limite de tolerância, grau máximo. Grau máximo. Se não, se não tiver assinalado nada na coluna valor teto, eu sigo aí com o fator de desvio e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá. Opa, vamos lá. Ok. Os limites, o 10, né? Os limites de tolerância fixados no quadro 1 são válidos para a jornada de até 48 horas por semana, inclusive, né? E aí lembra que eu falei que a maioria dos trabalhadores hoje trabalham 44 horas semanais, né? Para as jornadas que excedam 48 horas semanais, deverá se cumprir o disposto no artigo 60 da CLT. Isso aqui é bem simples, que tem jornada que o funcionário trabalha 8 horas, né? E tem aquelas que as horas extra. Então, hoje, né, a gente sabe que o excedente aí é só 2 horas por dia, né? Que o funcionário, o trabalhador pode fazer, né? Então, aí, essas horas extras vai compor aí a jornada, tá? Ok? Há necessidade de, então, fazer uma amostragem que pegue aí essa amostragem do horário excedido. Tudo bem? Bem, vamos demonstrar o conhecimento agora, né? Eu peguei aqui um elemento chamado, um agente químico chamado ácido clorídrico. Ele tem o valor teto assinalado. Opa, o que isso quer me dizer? Que se alguma das amostragens ultrapassar aí o limite de tolerância, automaticamente já está enquadrado como insalubre. E se for insalubridade, é grau máximo, tá? Se o elemento não tiver aqui no valor teto, eu vou seguir minhas continhas lá, até fazendo o fator de desvio. Eu vou puxar a minha amostragem, vou somar as 10 amostragem, eu vou tirar uma média, tá? E vamos supor que essa média que eu tirei, essa média aritmética, ela está acima do limite de tolerância. Aí eu vou aplicar o fator de desvio, e aí se o fator de desvio, essa complementação, essa gordura, cobrir o que deu na média aritmética, beleza. Se não, é caracterizado aí grau máximo e segue o trecho aí, se for mínimo, médio ou máximo, tá? Aí eu peguei o ácido clorídrico, né? Vamos pensar nessa amostragem. O que vocês me dizem? Ó? Ao avaliarmos a concentração do ácido clorídrico, limite de tolerância 4 ppm através da amostragem instantânea, obtivemos o seguinte resultado. Então, ó, gente, nós fizemos 10 amostragens e pegamos esses resultados. Eu faço uma pergunta para vocês: o limite de tolerância foi excedido? Sim. Ó, primeira pergunta, gente, ó. O limite de tolerância foi excedido? Ó, aqui, um 4,5 aqui, né? Foi excedido. Tá? É insalubre? É caracterizado insalubre ou não? Qual o primeiro passo que a gente tem que ter para esse elemento? Ó, então eu tenho uma amostragem que passou 4,5, o limite de tolerância, né? Então é insalubre ou não é? Pelo fato dele já estar lá na tabela de teto lá, ele já é considerado como insalubre, porque já passou pelo menos uma amostragem. Vamos consultar, Raquel, então. Então a gente vai consultar
Gente, assim, é papel do técnico lá, vai ter que fazer tudo isso. Lembra que eu falei que no LTCAT a pessoa já vai enquadrar, mas a gente tem que ter o conhecimento de como que é feito, até para a gente discutir, entender, né? Então, assim, e a gente está aprendendo. Então, nós temos uma exposição lá de um elemento chamado ácido clorídrico, e que ele tem 10 amostragens, que ultrapassou o limite de tolerância, que é a amostragem 5, tá? Você tem um monte de história, que hora que foi essa amostragem, então dá para você saber lá por que cedeu, né? Você vê vários pontos de e tem uma amostragem que está entre 4 e 4,5, alguma coisa tem aí nesse pico aí, né? Mas isso é outra história que a gente vai ver na empresa. Mas vamos lá fazer a consulta. Ó, ácido clorídrico, opa, ele está na coluna valor teto. O que isso quer dizer? O ácido clorídrico está na coluna valor teto. Vamos fazer as amostragens lá para ver a média aritmética, fazer o fator de desvio? Você prova isso, Lilson? Olha que pergunta. Claro que prova, né? Claro. Ó, claro que prova, né, gente? Tô fazendo a pergunta pro Lilson, mas ó. Item 9, ó. Para os agentes químicos que têm o valor teto assinalado no quadro 1, limites de tolerância, considerar-se-á excedido o limite de tolerância quando qualquer uma das concentrações obtidas nas amostragens ultrapassar os limites fixados no mesmo quadro. Então, quando tiver assinalado na coluna valor teto, qualquer uma das amostragens que ultrapassar o limite de tolerância já é caracterizado insalubre. Então, vamos ver lá de novo. Ó. Ácido clorídrico, coluna valor teto, ultrapassou, porque o limite de tolerância a gente está calculando em ppm lá, né? Então, o limite de tolerância é 4. Eu tenho uma amostragem que deu 4,5, tá? Então, aí, nesse caso aí, não tem o que fazer de fator de desvio, não tem que fazer nada, já é caracterizado. Uma amostragem já é suficiente, né? Isso, muito bem. Tá, muito bem. E aí, pessoal, eu inventei esses números para deixar bem claro para vocês, né? É lógico, se você der uma olhada aí como, né, visão técnica, você vai pensar, pô, chegou um determinado horário lá, era 1, passou para 4,5, então é um estudo que depois você vai ver lá, mas pode acontecer, né, esses picos. Mas é o entendimento de norma que eu quero mostrar, por isso que eu coloquei esses números. Então, qualquer elemento que tiver aqui na coluna valor teto, aqui a gente tem o ácido clorídrico, a gente tem o álcool N-butílico, então eu vou lá, qualquer uma das amostragens, não precisa fazer fator de desvio, não precisa fazer nada. Já é caracterizado como insalubre, e se eu não me engano é grau máximo, né? Olha lá. Professor, Oi. eu fiquei com algumas dúvidas nesse quadro 2 aí, a relação dele com o quadro 1. Se o senhor puder explicar só mais um pouquinho, por favor. Vamos lá. Ok, então, essa valor teto, né? É facinho de entender o 2 também, ó. Então, ó, o limite de tolerância, valor teto, que na tabela dos limites de tolerância tem assinalado a coluna valor teto e representa uma concentração máxima que não pode ser excedida em momento algum da jornada. Para substâncias com esses limites, não são aplicados fatores de desvio, sendo o valor máximo sempre igual ao limite de tolerância fixado. Ok? Resolvemos o primeiro item, que é o valor teto. Tá? Agora vamos pegar uma amostragem aí, né? Um outro elemento, amônia. A amônia tem limite de... Gente, eu vou virar aqui, ó. Deixa eu ver a amônia aqui, vamos conferir. Amônia. Amônia, tá aqui, ó. A gente está calculando sempre em ppm, tá? Ó. O limite de tolerância da amônia é 20, certo? Ó. Amônia 20, se for caracterizada é grau médio, tá? Ok, então a gente tem 20 grau médio. Vamos voltar lá para o exercício. A amônia tem limite de tolerância 20, confirmado lá.
terá o fator de desvio 1,5, né? Então, nós vimos que a amônia... Opa! Desculpa tá virando assim, tá? Só para mostrar aqui, ó, não tá no valor teto, certo? Então, isso pode ser que a gente tenha que calcular o fator de desvio. Aí é permitido, tá? Entendeu, Vanessa? Então, quando não tiver, primeira regra, não tá no valor teto, pode ser que sim, pode ser que não, depende da média aritmética, mas aí, se o resultado for acima, ou tiver alguma exposição diária acima do limite de tolerância, eu ainda tenho a possibilidade de fazer a gordura, que é o fator de desvio, tá? Então, voltamos lá para o exercício, ó. Ela tem o fator de desvio 1,5, conforme a tabela acima, que é a tabela do fator de desvio. Ó, 20 ppm, aonde que eu acho aqui, ó? Então, eu tenho aqui limite de tolerância, quadro 2, de 10 a 100, certo? Ó, 10 a 100, certo? Aí eu tenho um fator de desvio que é 1,5. Então, o meu limite de tolerância da amônia é 20, e eu vou aqui no quadrinho, ppm ou miligramas metros cúbicos, e faço o enquadramento, ó, de 10 a 100, o 20 está aqui. Então, eu vou multiplicar por 1,5. Tudo bem? Vamos lá. Então, a amônia tem o fator de desvio 1,5, que nem nós vimos na tabela. Então, se eu pegar 20 vezes 1,5, vai dar 30. Olha só, se alguma das amostragens der 30 aqui, ó, até 30, então tá beleza, né? Eu já tô vendo que tem uma amostragem aqui 25 ppm, ó. Mas vamos ver o que vai dar, né? Então, vamos lá. Se a gente fizer a soma disso aqui, vou somar aqui. A gente vai somar as amostragens para tirar a média aritmética. Então, a gente está fazendo uma avaliação de amônia, tá? Então, lá no... Opa, muito bem, Nilson, 153. Eu dividi por 10 para tirar a média aritmética, então a média aritmética deu 15,3. 15,3, certo? Tudo bem? Somei aqui, aí deu 15,3. O limite de tolerância é 20 ppm, certo? Beleza? Tranquilo? A média aritmética deu 15,3, o limite de tolerância é 20 ppm. Só que eu, tecnicamente olhando, peraí, gente, tem uma amostragem aqui de 25 e outra de 23. Vamos ver isso aqui? Então, o que a gente faz? A gente pega 153 dividido por 10 deu 15,3, é inferior a 20 ppm, legal. Só que a gente vai aplicar o fator de desvio. Então, 20, lembra que eu vi lá naquele quadro lá, que era 1,5, que deu 30? Então, 30 está cobrindo 25, da amostragem 25, lembra? Então, assim, dentro das técnicas da legislação, esse 25 está atendendo, né, o limite de tolerância aqui, determinado pelo fator de desvio, e essa atividade, então, é considerada salubre. Ok? É facinho de entender, eu vou deixar isso anexado na matéria da aula, eu vou voltar a falar disso, porque eu sempre, quando a gente está presencial, no mínimo eu falo 3 vezes, porque às vezes a gente está online assim, parece que você não tem a visão parece que as coisas são tão fáceis que você coloca barreira para entender, coloca dificuldade, mas isso para a gente entender o que é feito com as exposições e agentes químicos, tá? Mas eu vou repetir essa aula depois aí, né? Então a gente tem 2 possibilidades. O valor teto e quando a gente vai usar o fator de desvio, que a gente aqui, entre nós, a gente está falando que é uma gordura. Então, são pontos a mais que o limite de tolerância, que vai cobrir exatamente essas amostragens que ultrapassaram o limite de tolerância nas amostragens na jornada de trabalho. Tá? Porque não tem... Tá gravando aqui. Ah, não é possível. E agora? E agora? Estão me ouvindo? Tá normal agora. Então assim, como é que eu vou explicar, né? Tecnicamente falando, gente, deu 15,3, só que eu tenho mais aqui, eu tenho 18, 23 e 25 que ultrapassaram a média aritmética. Mas tudo bem,
a gente não está falando da média aritmética, a gente está falando do limite de tolerância. Eu tenho duas amostragens na minha jornada que ultrapassaram o limite de tolerância. Como é que funciona isso? Né? Aí que entra o detalhe, Vanessa. Se um perito vir aqui nesse horário e medir 25, ele vai levar, ele usar esse critério de uma amostragem só, ele vai levar o 25, ele vai levar uma situação insalubre, né? Então eles precisam ter o histórico, as evidências, que as amostragens tem que ser feitas as 10 amostragens e feita essa conta, senão você acaba de perder uma reclamação trabalhista, né? Por falta de conhecimento e de informação, né? Por isso que eu falo, gente, hoje os técnicos de segurança estão bem avançados, a gente só não assina o documento, mas o resto a gente faz tudo. E é necessário a gente saber de onde que vem, né? Como é que é feito o PPM, tem até um desenho, depois eu vou passar o caminho para vocês. Imagina só que você pega, né, um quadradinho e divide 1 milhão de partes, entendeu? Um quadradinho, divide 1 milhão de partes, e você tem um limite de tolerância, 20 partes desce 1 milhão. Né? Entenderam? Então tem a parte científica, isso é higiene, né? Para você chegar no anexo lá e ver esses números, você praticamente não entende nada. Você não sabe o lado científico que chegaram a esses limites de tolerância, né? E aí você vai entender mais ainda porque a CGIH, né, tem estudos frequentes, porque, né, provavelmente pela tabela da CGIH, os 20 ppm de amônia já podem fazer mal para o trabalhador, né? Então, deveria reduzir esse limite de tolerância. Mas, enfim, isso é outro assunto que a gente vai discutir em outra hora, né? Eu só quis dar um exemplo de tudo, como é feito tudo, né? Existem cursos de pós-graduação em higiene do trabalho, para quem tiver interesse nos temas aí, né? Hoje, simplesmente, você vai em outras escolas, em outras entidades, a obrigação do professor é passar aí as tabelinhas. Ó, gente, existe essa tabela, tal, mas não se preocupe com isso não, que vai estar no LTCAT, vem 20 ppm, 18 ppm, tá? Mas é legal a gente saber, né, como que se chega num determinado limite de tolerância, o que vem aí de conta, né? Quem que monta tudo isso aí, né? Por que faz mal esses 20 ppm diariamente para um trabalhador? Então é muito importante a gente saber isso. E você vai perceber que o valor que é pago em salubridade, cara, quer dizer, então ultrapassa o limite e aí eu só pago uma cota mensal do salário mínimo para o trabalhador. Então tem coisas que não, né? Você não tem sentido, mas é importante a gente ter essas noções aí. Como eu estava falando, tem curso de pós-graduação em higiene aí que te dá aí uma carga horária aí bem legal aí, tem a parte de instrumentação que a gente vai ver aí depois como vai fazer. A gente tem os equipamentos lá na escola que daria para a gente mostrar, não está calibrado, viu, Vanessa, porque não dá para, né, mas para você ter noção como que funciona. No próprio aparelho, por exemplo, um decibelímetro, dá para você calibrar. Existe uma quantidade de decibéis que é a calibragem. Então tem uma chavinha lá que você regula o aparelho para, tipo, por exemplo, 50 dB. Aí quando está no 50 dB, no item calibragem, é porque o equipamento está legal para você fazer aí a medição, tá? Isso aí para os nossos decibelímetros que a gente tem na empresa, tá? Então, a gente vai ver quando você regula e não chega nesse índice que eu estou falando, então esse aparelho praticamente não serve mais, né? Então, acho que legal a gente entender tudo isso, né? Principalmente quem vai em campo fazer as medições, pega o aparelho, você liga aqui e deixa lá. Depois de 2 horas você desliga e traz para mim. Não, você quer entender por que fica 2 horas, por que. Então, há um lado, né, da questão da legislação, se pede tudo isso, né? Que nem eu dei um exemplo na última. Teve um aluno que falou que a empresa falou para ele fazer avaliação de ruído, dosimetria no sábado, que não tinha ninguém, não atrapalhar. E no sábado não vai pegar nada, não tem atividade, não tem ninguém, não tem um trabalhador, né? Então é importante essas informações. Tudo bem, gente? Eu vou repetir essa aula para vocês, porque eu sei que é difícil, assim, em primeiro momento, entender,
tá? Eu vou repetir, mas vou deixar já o material. Dá uma lidinha, uma relida lá, que vocês acabam chegando lá. Mas é importante a gente ter esses entendimentos, essas interpretações, né? Buscar informação de como que chega naquele fator, naquele número, né? Vocês vão ver que tem anexo aí que tem 2, 3 linhas, né? Então, mas como que chegaram 2, 3 linhas, não é? Então e até entender o papel da Fundacentro, né? Que deveria, né, ter um papel fundamental nessas questões aí de riscos ambientais, tá bom? Tudo bem? Gente, eu sei assim que tem muita gente aí que não pegou na sua essência, tá? A dinâmica aí, mas eu repito, não tem problema nenhum, quantas vezes forem necessárias, para que a gente tenha um entendimento, né? A Vanessa acabou de falar, às vezes tem lá na empresa, lá ela vê que faz calibragem, mas tem vergonha de perguntar. Aqui ninguém tem que ter vergonha de nada, perguntem, e aí é interessante ela que está na área lá fazer essas perguntas que a gente acaba esclarecendo aí para todo o grupo, né? Tá bom? Ok. Muito bem. Muito bem. Vocês vão ver a hora que o professor falar de ruído. Mas é legal. É legal, é legal. É, e, e aí, assim, gente, assim, na verdade, se for filtrar tudo de segurança, quando falo em avaliação química, enche os meus olhos, porque se você vê como funciona a empresa de assessoria que faz essas avaliações, é assim, que precisa ter a grana, né, para investir em equipamentos, precisa, né, ter tudo lá. Então, hoje tem equipamentos, cada dia que sai, cada dia que passa, né, sai um equipamento mais moderno que o outro. Então, eu tenho um colega que tem assessoria, ele falou que não dá para você trabalhar ele não queria trabalhar com estagiário de segurança do trabalho. Ele vai lá na escola que dá curso de química e extrai lá os candidatos que querem trabalhar na área e acaba, consequentemente, tendo essa experiência em química, passa a ter experiência em segurança do trabalho. Então, mas é muito legal, gente. Dá uma olhada nisso tudo aí que a gente está comentando, que vocês vão se encontrar. Para quem gosta de químico aí, o trabalho é bem legal aí, bem legal mesmo. Para começar do inventário, do diamante de Rômio, dessas avaliações, é muito legal mesmo. Tem empresa que tem 400 produtos químicos, 500, então é bacana a gente saber aí o começo, meio e fim, tá bom? Maravilha, gente. Então eu vou anexar esse material na aula aí, mas eu prometo para vocês que eu vou repetir aí essas... E vou também dar alguns exercícios para que vocês façam e vocês tenham um entendimento melhor e a gente possa sanar qualquer dúvida, tá bom? Tá bom, professor, tô precisando. Isso, muito bem. Eu não tô naquele dia bom para aprender, não. Não dormi bem, esquisita. Isso é normalíssimo. Eu falo, Vanessa, quando a gente está presencial, eu repito esses quadros aí 3 vezes. Porque eu sei que a primeira, só para a segunda, você já começa a ter entendimento, mas é a terceira que você acaba entendendo. E não tem problema nenhum fazer isso, tá? Então, gente, se não houver pergunta, então, um bom descanso aí, até a próxima aula, bom final de semana. Vocês têm aula depois do intervalo, boa janta, tá bom? Obrigada. Olha, só ouvi 2, então, tem que ouvir a terceira, professor. Oi? Eu só ouvi 2, eu tenho que ouvir a terceira, então. Pois é. Tá bom. Valeu, gente. Vai ouvir sim, Luiz. Fica tranquilo. Oi. Aquele questionário que tinha para fazer, eu ainda não consegui fazer. Ah, não? Não fazer um. Mas já você passou? Não passou não. Pode fazer sim, tá? Ah, ok. Vou deixar aqui marcado para mim. O Fernando tinha acho que mandado no grupo. Eu perdi de responder. Acho que vou ter que responder hoje.
Qualquer coisa você dá um toque aí, se você não tiver, que a gente manda aí, tá bom? Tá bom, professor, muito obrigado. Beleza, gente. Boa noite para todos.